Se você está aqui, provavelmente já passou por isso. Tomou um comprimido, aumentou a dose, trocou a marca, tentou daquele jeito diferente, esperou o efeito torcendo para funcionar. E mesmo assim, na hora H, a ereção falhou. E aí começa o pensamento que destrói qualquer homem por dentro. Será que acabou para mim? Será que eu virei dependente de um remédio? Será que agora só colocando uma prótese peniana? Se essa dúvida está tirando seu sono, você precisa assistir esse vídeo até o final. Sou o Dr. Kevin Tavares, urologista especialista em disfunções sexuais masculinas. E hoje eu vou falar com você de uma forma direta, técnica e honesta. Sem terror, sem romantizar, sem promessas milagrosas, a prótese peniana é um dos tratamentos mais temidos da urologia e ao mesmo tempo um dos mais transformadores quando é bem indicado. Mas existe um problema sério. Muitos homens estão pensando em prótese na hora errada, alguns cedo demais, outros tarde demais, e é nesse erro de time que nasce o arrependimento. Você vai entender quem realmente é candidato à prótese, quem não deveria sequer cogitar isso agora, o que a prótese resolve de forma brilhante, o que ela nunca vai resolver, qual é o caminho lógico antes de partir para uma cirurgia definitiva, porque sim, é definitiva. Depois que você coloca, não existe volta ao natural, como antes. Então essa decisão não pode ser feita no desespero. Então deixa eu te fazer uma pergunta importante. Em que estágio você está hoje? A disfunção erétil não começa na prótese, ela começa lá atrás. Primeiro falha, você ignora, foi o estresse, foi a bebida, foi o cansaço, depois acontece de novo. Você começa a perceber que não é só coincidência. Muitos homens entram em silêncio, não falam com a parceira, não procuram um médico, não investigam causas, vão para a internet, descobre o comprimido, no começo funciona e ali nasce uma armadilha silenciosa. Você deixa de confiar no seu corpo e passa a confiar na pílula. A relação começa a ser programada. Tomar o comprimido, esperar bater o efeito, controlar o horário, torcer para dar certo, sexo deixa de ser espontâneo, vira logística. Com o tempo, o remédio já não entrega igual. Você aumenta a dose, estuda substâncias, testa por conta própria. Cada nova falha pesa mais do que a anterior e aí surge o pensamento. Eu só queria algo que funcionasse sempre. E nesse ponto que a palavra prótese começa a aparecer. Mas aqui está uma verdade que poucos entendem. Pensar em prótese não significa que você precisa de prótese. Agora vamos organizar isso com maturidade. A prótese peniana é um tratamento mecânico para rigidez. Ela resolve a ereção, ela não resolve desejo, ela não resolve relacionamento, ela não resolve insegurança emocional, ela não resolve ejaculação precoce, ela resolve rigidez. Só isso? Não. Mas é isso que ela foi criada para fazer. O que ela entrega de mais poderoso é previsibilidade. Você deixa de viver na loteria da ereção. Com a prótese você decide a hora da relação, aciona o mecanismo, tem rigidez suficiente para penetrar do início ao fim, sem comprimido, sem esperar o efeito, sem medo de perceber no meio do ato. Para o homem certo isso é libertador. Agora vamos falar de quem é o homem certo. Geralmente é aquele que já tentou medicações orais corretamente, já investigou hormônios, vascularizações, saúde metabólica. Em muitos casos já tentou injeção intracavernosa e mesmo assim não consegue rigidez suficiente para penetração. Ou seja, prótese não é o primeiro passo, é a etapa final de uma jornada terapêutica. Agora eu preciso falar sobre os tipos. Existem dois grandes grupos, prótese semi-rígida, ou maleável, e a prótese inflável. A semi-rígida mantém o pênis em estado de rigidez constante, mas moldável. É mais simples, cirurgia mais rápida, menos componentes mecânicos, pode ser boa opção para alguns perfis, mas o pênis não volta a ficar completamente flácido. Já a prótese inflável é mais sofisticada. Ela permite que o pênis fique mais próximo do estado flácido do dia a dia e quando ativada gera rigidez por meio de cilindros internos. É mais discreto socialmente, mais próximo da experiência natural, mas exige aprendizado no uso e tem um sistema mais complexo. Agora vamos falar de uma parte que quase ninguém aborda com clareza. Quando surge o arrependimento, primeiro cenário, cirurgia precoce. Homem que ainda respondia ao tratamento menos invasivo, mas estava ansioso, desesperado, cansado emocionalmente. Ele usa a cirurgia como atalho. Depois percebe que poderia ter esgotado outras opções. Segundo cenário, expectativa irreal. Se você acredita que a prótese vai aumentar o tamanho e trazer o pênis dos 20 anos, salvar um casamento arruinado, curar inseguranças profundas, a chance de frustração é alta. A prótese não transforma a fantasia em realidade, ela resolve rigidez. Então vamos tocar num ponto crítico. Muitos homens confundem dois problemas diferentes, disfunção erétil e ejaculação precoce. Se o seu maior sofrimento hoje é não aguenta tempo suficiente, a prótese não foi feita para isso. Ela pode manter o pênis rígido depois da ejaculação, mas não aumenta o tempo antes do orgasmo. E é aí que muita gente se engana, colocar a prótese pensando que ganhar controle ejaculatório e descobre que depois o problema principal era outro. Por isso a decisão precisa ser cirúrgica, no sentido estratégico. Agora eu quero que você pense com honestidade.
O maior medo é perder a rigidez ou perder o controle do tempo. São problemas diferentes, tratamentos diferentes, caminhos diferentes, e aqui entra o ponto mais maduro desse vídeo: liberdade ou arrependimento? A resposta depende de 3 coisas: quem coloca, quando coloca e com qual expectativa coloca. Para o homem certo, no momento certo, bem informado, a prótese é libertadora. Ele sai da prisão do medo, volta a ter previsibilidade, recuperar a autoestima sexual. Mas para quem pula etapas ou coloca peso demais na cirurgia, o risco de frustração cresce. E antes que você tome qualquer decisão definitiva, eu preciso te mostrar algo. Em muitos pacientes que pensam que prótese hoje, que ainda existe margem para trabalhar a performance, principalmente quando existe medo intenso de falhar, ansiedade antecipatória, perda de controle ejaculatório, dependência psicológica do comprimido. Nem em todo caso exige bisturi. Alguns existe relacionamento. Foi por isso que eu criei o método Domínio Total. Ele não é milagre, não substitui consulta, não é promessa mágica. É um curso estruturado para homens que querem recuperar o controle ejaculatório e confiança sem depender exclusivamente de remédio. Dentro dele eu explico como funciona o mecanismo neurológico de ejaculação, como a ansiedade interfere na resposta erétil, quais hábitos sabotam o seu desempenho, como treinar controle progressivamente. Porque antes de tomar uma decisão definitiva como prótese, você precisa ter certeza que já organizou o que é treinável. Se você está assistindo pelo YouTube, deixe um desconto especial. Use o cupom YouTube10, você garante 10% de desconto no método Domínio Total. O link está na descrição e no comentário fixado. E eu reforço, o curso não substitui a avaliação médica. Se sua ereção está falhando com frequência, procure um urologista. Investigue diabetes, pressão alta, testosterona e saúde vascular. Disfunção erétil pode ser um sintoma de algo maior. Não transforme um problema tratável em decisão definitiva por impulso. A pergunta final é: coloco ou não coloco prótese? A pergunta correta é: o que ainda pode ser feito antes de eu tomar essa decisão? Se a resposta for já fiz de tudo e a prótese pode ser sua libertação, se a resposta for ainda não explorei todas as possibilidades, talvez o próximo passo não seja cirúrgico. Comente aqui embaixo se o seu maior medo hoje é perder a ereção ou perder o controle do tempo. Isso me ajuda a trazer os próximos vídeos direcionados para o que realmente está travando. Cuide da sua saúde sexual como parte da sua saúde como um todo. E a gente se vê no próximo vídeo.